Fala galera, meu nome é Lucas Diniz, sou graduado em música licenciatura pela Universidade Federal aqui do Rio Grande do Norte e estou aqui para trazer para vocês o curso básico de cavaquinho, certo? Aqui a gente vai fazer uma introdução ao instrumento com 4 aulas, abrangendo alguns acordes, alguns princípios básicos do cavaco, tá bom? E acompanha, é isso, a aula de hoje é Introdução ao Instrumento. Sabemos que a música ela nos possibilita muito além da prática musical, certo? E é isso que eu trago aqui nas aulas de cavaquinho. A gente vai trabalhar a música, a prática do instrumento, mas em paralelo a isso eu vou estar chamando a atenção para alguns pontos específicos que a música ela introduz dentro do ser humano, certo? Que melhoram pontos que vão além da prática musical, como é o caso da coordenação motora, da sensibilidade, da relação social. Então, a partir do momento que a gente for trabalhando digitação, que a gente for trabalhando acorde, eu vou estar chamando a atenção para que a gente desperte sempre esse olhar. Que a partir da digitação a gente está trabalhando o equilíbrio, a gente está trabalhando a memorização, a sensibilidade, certo? Então, as aulas de música aqui comigo, elas vão ser sempre trabalhadas dessa forma. Além da prática musical, a gente vai estar percebendo o quanto que a música ela melhora na nossa qualidade de vida. Então, para esse primeiro momento, vamos trabalhar um pouco, conhecer um pouco, né, sobre a história desse instrumento que a gente tem hoje, que a gente conhece como cavaquinho, certo? Um pouco da sua origem, um pouco da sua história, que é para a gente criar afinidade com o instrumento, para que a gente possa realmente ter propriedade sobre o que a gente vai estar trabalhando, o que a gente vai estar praticando. O cavaquinho, para quem não sabe, ele é um instrumento que tem origem portuguesa, certo? Em Portugal, quando eles vieram para o Brasil, eles trouxeram o instrumento que eles chamavam de machete, machetinho ou braga ou braguinha, certo? Que era um instrumento bem parecido no formato com o cavaquinho. E aí, chegando no Brasil, a partir da colonização portuguesa, o machete ou braguinha, ele foi inserido dentro das músicas, né, que aconteciam aqui no país, principalmente as músicas folclóricas de Portugal. Aqui no Brasil, devido à miscigenação racial, o cavaquinho ele tomou essa proporção, certo? Passou por algumas adaptações, como vocês podem ver aí. O braguinha, a cabeça dele ou a mão, você pode ver que o formato é diferente, a caixa de ressonância é um pouco mais fina. Então, foram algumas adaptações que os brasileiros introduziram ao instrumento para que ele pudesse se tornar o que a gente chama hoje de cavaquinho, tá bom? O nome cavaco, ele vem da palavra lasca de madeira, certo? Que é justamente as suas pequenas dimensões, por isso que a gente chama de cavaquinho. O cavaquinho, ele é um instrumento popular pelo fato de, além da sua praticidade, o seu tamanho, da gente poder levar, acomodar ele facilmente em qualquer lugar, fez parte de uma das revoluções musicais aqui do Brasil, que foi justamente o samba. O samba que, assim como o braguinha, também tem a sua miscigenação portuguesa, porque quando os portugueses vieram para o Brasil, eles trouxeram alguns escravos de Angola e Congo. E aí a mistura das músicas, que no caso a moda portuguesa e o lundu, que o lundu era a música dos africanos e os escravos na época, através do convívio entre os escravos e a corte, a nobreza portuguesa, começaram a ser praticadas as danças de umbicada, que essas danças de umbicada tinham como nome semba, certo?
formavam-se as rodas, vocês podem ver nas imagens, formavam-se as rodas e cada um vinha no meio da roda e dava uma bicada com o seu companheiro de dança. E essa síncope deu início ao machixe, né, que é a primeira dança genuinamente brasileira. E a síncope do machixe ficou bem marcada nessa época. Essa batida ela ficou bem marcada nessa época. E posteriormente, com a libertação dos escravos, os negros se concentravam próximos a Bahia, Rio de Janeiro. Foi onde começou a primeira revolução do samba, nos quintais das tias baianas, e aí foi inserido o cavaquinho, né? Falei um pouco sobre agora a história, né, do cavaquinho e do samba, bem por cima, só para a gente ter realmente essa noção de como foi introduzido o cavaco, como foi introduzido o samba aqui no Brasil. E agora a gente vai dar um andamento aqui para conhecer um pouco mais sobre esse instrumento. Agora, como vocês podem ver aí na tela, a gente vai conhecer um pouco mais sobre o cavaquinho agora em relação às suas partes, certo? Não se assustem se você achar que é muita informação. Isso, com o decorrer das aulas, a gente vai sempre conversando sobre, aprimorando cada conhecimento, cada técnica. E aí vai se tornando cada vez mais comum as palavras que eu estou falando para vocês aqui sobre o nosso instrumento, que é o cavaquinho. Então vamos lá. Começando por essa parte maior do cavaquinho, onde abrange várias outras características. Essa caixa onde ressoa o som do cavaquinho é a caixa de ressonância, certo? A caixa de ressonância, que ela, por ter essa abertura aqui que a gente chama de boca, certo? A boca aqui do cavaquinho é onde dá a sonoridade. Então, quando a gente toca nas cordas, o som ele ressoa na caixa de ressonância e se expande através da boca. Então, caixa de ressonância, boca. Essa parte lateral aqui, chamamos ela de faixa lateral, certo? Aqui na caixa de ressonância ainda, a gente vai ter o cavalete, que é essa peça de madeira, certo? Acoplada ao tampo, certo? Então, vamos lá, recapitulando. Caixa de ressonância, boca, faixa lateral, cavalete, tampo. Então o tampo é essa parte aqui da frente do cavaco, o cavalete é essa peça de madeira, e agora a gente vai para a parte onde pegam as cordas, que é o rastilho, certo? Que é essa pecinha aqui. Se o cavaco for elétrico, com a captação direta no rastilho, essa pecinha normalmente vai ser de metal. Se não, essa pecinha ela é encontrada também em osso ou em plástico, mas enfim, o rastilho é essa parte onde seguram as cordas. E outro detalhe, curiosidade importante, é sobre o mosaico, certo? O mosaico, que é esse desenho aqui que vem nos instrumentos. Não se engane, o mosaico ele não existe em todos os instrumentos da mesma forma. Cada modelo tem sua particularidade, tem seu mosaico de modelo diferente, certo? Então o mosaico também é algo que chama para a característica particular de cada instrumento. Então, recapitulando essa parte, vamos lá. Caixa de ressonância, tampo, faixa lateral, cavalete, rastilho, boca e mosaico, certo? Então vamos lá dar um andamento. Essa parte aqui, como alguns já conhecem, é o braço, a gente chama de braço, tá? E no braço a gente tem as escalas e os trastes. Vamos lá. A escala é o que a gente chama de casa, certo? Então, cada espaçamento desse é uma casa ou uma escala. E cada pecinha dessa que delimita cada casa e cada escala a gente chama de traste. Essa pecinha de metal que está entre uma escala ou entre uma casa e outra.
Então, braço, escala, traste. Tudo bem? Vamos dar um andamento. Aqui, logo após a casa, a gente encontra a pestana, que é outra pecinha de osso ou plástico, a gente encontra, que também ajuda a dar a segurança das cordas. Então, tanto a pestana quanto o rastilho tem essa função de estar dando essa precisão nas cordas. Aqui nós temos a cabeça ou mão do instrumento, certo? Tarraxas. E basicamente é essa a estrutura do cavaquinho. Cabeça, essa parte aqui, tarraxa é onde a gente usa para afinar as cordas, e a contagem das cordas, né? Que é outra curiosidade que normalmente a gente, por intuição, costuma estar falando de forma errada. As cordas, elas são contadas de baixo para cima e não de cima para baixo. Ou seja, a corda de baixo é a primeira, a de cima é a segunda, terceira e quarta, certo? De cima para baixo, quarta, terceira, segunda e primeira. Então a contagem das cordas sempre feitas de baixo para cima. E essa é a estrutura do cavaquinho. Então vamos lá. Um ponto importante que muitas vezes é negligenciado por nós é a parte do alongamento antes da gente estar praticando o instrumento. Seja ele de corda, seja ele de percussão, seja ele de sopro. A gente precisa estar praticando sempre o alongamento, certo? Então, o alongamento básico para a gente estar executando antes de praticar o instrumento, eu vou mostrar para vocês. Você pode ver na tela e pode acompanhar também aqui os movimentos. A gente vai esticar o nosso braço, certo? Esticaremos nosso braço e segurando com a outra mão, nós vamos botar o nosso pulso para dar uma força aqui, certo? Sentindo bem essa parte de cima do antebraço. Então a gente vai esticar entre 15 a 20 segundos essa mesma posição, tá? Ao terminar, nós vamos virar o braço para sentir essa parte posterior do antebraço. Não se esqueça, sempre pegar junto com o polegar, certo? E vamos fazer esse alongamento. Após fazer 10 segundos com a parte superior, com a parte posterior, nós vamos estar esticando nossos dedos, certo? Alongando nossos dedos dessa forma. Entre um dedo e outro, você vai sempre alongá-los, segurando sempre entre 10 e 20 segundos cada. Por que fazemos esse exercício, certo? Esse alongamento? Para evitar inúmeras lesões que existem devido à repetição de movimentos contínuos, né? Muitas vezes se desenvolve a tendinite justamente porque a gente pratica um movimento repetitivo e não alonga ao estar praticando esses exercícios. Vamos lá para a parte da postura, que é outra parte bem importante, semelhante às precauções que devemos tomar. A postura do cavaquinho, eu vou estar mostrando aí na tela para vocês, vão estar vendo aqui parte da mão direita, certo? Da forma como se segura a palheta. Vocês podem ver aí na imagem as formas de se segurar a palheta. Lembrando que a palheta que utilizamos para a prática do cavaquinho, ela não deve ser de uma numeração onde ela fique muito rígida, nem uma numeração onde ela fica muito flácida. Por exemplo, essa numeração dessa palheta que eu estou usando é a 67,
certo? E a gente vê que ela é uma palheta que ela não é rígida, mas que ela também não é muito flácida, muito mole. Então ela vai estar sempre nesse meio termo, a palheta, para a gente estar executando a prática do cavaquinho. O cavaquinho, normalmente a gente coloca ele na perna direita, certo? Postura da coluna ereta, reta, tá bom? E a mão esquerda a gente vai praticar com a seguinte postura. Sempre que vamos digitar, a gente vai tentar colocar esse polegar aqui como suporte do braço, certo? Então sempre ao fazer a prática, vamos tentar estar colocando esse dedo aqui como suporte. Por quê? Porque ao a gente colocar o dedo aqui, esse polegar dando suporte na parte de trás do braço, a gente vai aumentar nossas possibilidades, certo? Existe gente que toca com o polegar passando? Existe. É errado? Não. Se tirar a sonoridade certa do instrumento, é louvável. Porém, é interessante que a gente aplique essa postura aqui, certo? Que dá maior suporte ao movimento, dá maior flexibilidade aos movimentos. Então, vou deixar aí na tela a postura para a gente estar praticando ao tocar o cavaquinho. Então, para a gente praticar, para a gente conhecer um pouco mais, para a gente criar afinidade com o cavaquinho, esse nosso primeiro exercício vai ser o exercício de tempo, certo? Como é que a gente vai estar praticando o exercício de tempo? Vocês podem ver aí na tela o aplicativo Metrônomo, certo? O que é o metrônomo? O metrônomo ele é utilizado para a gente estar marcando o tempo, certo? Então, tem aí o link, vai estar na descrição. Vai lá, baixa o aplicativo do metrônomo, tá bom? Para a gente estar praticando esses exercícios. O exercício primeiro que a gente vai estar usando é o seguinte: você vai colocar o metrônomo na velocidade número 50 e com a mão direita e a mão esquerda livre, apenas segurando o instrumento, a gente vai fazer o seguinte: a cada marcação de tempo do metrônomo, a gente vai tocar a corda em cima da marcação do tempo, tá bom? Começando pela corda 1. 2, 3, 4. Aumentaremos 10 na velocidade do metrônomo. Estávamos em 50, fomos para 60. Vamos lá. Vale salientar a forma como você vai estar praticando essa palhetada, certo? Sempre para baixo e para cima, para baixo, para cima, certo? Sempre nessa mesma frequência. E aí, de 10 em 10, você vai aumentando até a máxima velocidade que você conseguir manter a sincronia, certo? Vou colocar aqui uma velocidade um pouco mais alta, 100, tá bom? Vamos lá.
Então, seguindo essa sequência, aumentando sempre de 10 em 10, a gente vai estar praticando essa palhetada. Ao estar praticando essa palhetada, a gente pode perceber que a gente está praticando a sincronia. Sincronia que exige pontos específicos do nosso senso cognitivo, da nossa coordenação motora. Ou seja, só em a gente estar praticando esse exercício de sincronia, a gente vai estar melhorando vários outros aspectos da nossa qualidade de vida no geral, tá bom? E agora, o exercício 2. Após a gente fazer essa repetição de sincronia com a mão direita, usando o metrônomo, a gente vai para a combinação de mão direita e mão esquerda, certo? Vai estar praticando o princípio da digitação. Como é que vai ser esse exercício? Nossos dedos da mão esquerda a gente vai contar da seguinte forma: 1, 2, 3 e 4, certo? Então, eu vou estar falando, explicitando para vocês e vocês vão estar observando para poder estar praticando esse exercício inicial de digitação, certo? Dedo 1 na casa 1, na corda 1. Dedo 2 na casa 2, na corda 1. Dedo 3 na casa 3, na corda 1. Dedo 4 na casa 4, também na corda 1. Então, o que fizemos? 1, 2, 3, 4, certo? Lembrando da palhetada sempre uma para baixo, uma para cima, uma para baixo, uma para cima. Então, repetindo: 1, 2, 3, 4, tá bom? E aí, com o auxílio ainda do metrônomo, a gente pode começar na velocidade 60, certo? A gente vai estar fazendo a repetição desse exercício. Vamos começar sem tocar com a mão direita, sem a palhetada da mão direita, só com a mão esquerda, certo? Vamos tentar marcar no mesmo tempo que está marcando o metrônomo, lembrando na velocidade 60, certo? Vamos lá. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. A gente vai fazer 5 vezes essa sequência em cada corda, tá bom? Então fez 5 vezes, passou para a corda 2. O mesmo movimento, 1, 2, 3, 4. 5 vezes em cada corda, certo? E agora a gente vai introduzir a mão direita a esse exercício. Então vamos lá. Lembrando, mão direita, uma palhetada para baixo, outra para cima. Mão esquerda, marcando cada casa, tá ok? Então vamos lá. Certo? Então, esses serão os primeiros exercícios que a gente vai estar praticando nessa primeira semana com o cavaquinho, tá bom? Exercícios esses
que vai estar melhorando a sensibilidade. Ah, meu dedo está doendo. Vai doer, é normal, tá bom? Não somos acostumados a estar usando as pontas dos dedos. Não somos acostumados a estar praticando essa sincronia entre mão direita e mão esquerda. Então, vai ser normal o erro, vai ser comum, mas é um exercício que é primordial para a prática do instrumento. Afinal, você vai estar praticando a sua mão direita em sincronia com a sua mão esquerda, melhorando o seu equilíbrio, melhorando a sua memorização e, com isso, criando afinidade com o instrumento, certo? Que é o mais importante para essa introdução. Então, essa é a primeira aula, esse é o nosso primeiro encontro, certo? Fiquem aí com esses exercícios, pratiquem ao longo da semana. Ah, eu não tenho tempo. Muitas pessoas falam em relação ao tempo que não tem para praticar o instrumento. Porém, estudos comprovam que o estudo diário de pelo menos 30 minutos do seu dia é essencial para que a gente consiga um progresso em relação ao instrumento. Então, 30 minutinhos do seu dia, tire isso como uma prática de terapia até. Você vai estar aprendendo uma habilidade nova, vai estar desenvolvendo vários outros aspectos para a sua melhor qualidade de vida e, em compensação, vai estar desenvolvendo junto com o instrumento uma nova prática. Então é isso. Até a próxima. Essa foi a introdução ao instrumento cavaquinho Lucas Diniz. Tamo junto.